PIB brasileiro caiu 0,1% no segundo trimestre. E você vai ver também. Por causa da falta de chuvas, a bandeira tarifária da conta de luz sobe de R$ 9 para R$ 14 a cada 100 kWh. O presidente americano diz que retirada das tropas foi a melhor decisão para os Estados Unidos. Acidente com ônibus deixou mais de 30 mortos no Peru. E na China, o material didático agora tem os pensamentos do presidente Xi Jinping. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. De acordo com o IBGE, o Produto Interno Bruto do Brasil recuou 0,1% no segundo trimestre na comparação com os 3 meses anteriores. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os serviços e bens produzidos pelo país em um determinado período e é o termômetro da evolução da atividade e capacidade de uma economia gerar riqueza e renda. A comparação foi feita com os meses de janeiro, fevereiro e março. Os números mostram que a economia perdeu fôlego depois de um avanço de 1,2% no primeiro trimestre e depois de 3 trimestres de altas. Comparado com o mesmo período de 2020, o PIB cresceu 12,4%. No período de junho de 2020 a junho de 2021, o crescimento foi de 1,8% e o PIB chegou a 2 trilhões e 100 bilhões de reais. A maior queda foi da agropecuária, seguida pela indústria. Entre as altas, os serviços cresceram 0,7% na comparação com o primeiro trimestre, com o setor sendo impulsionado pelo avanço da vacinação contra a Covid e a reabertura das atividades presenciais. O aumento da inflação foi um dos principais fatores para essa queda. Mesmo com programas de auxílio do governo, o aumento de crédito para as pessoas físicas e a melhora no mercado de trabalho, a massa salarial real está em queda, o que impacta no consumo das famílias. A expectativa do mercado financeiro para o crescimento da economia em 2021 foi reduzida de 5,27% para 5,22%. Para 2022, a média das projeções está em 2%, mas parte dos analistas já vê um crescimento mais próximo de 1,5%. Hoje as aulas foram retomadas em Araçatuba, no interior de São Paulo. Ontem foi o comércio que voltou a abrir depois do mega assalto contra agências bancárias na madrugada de segunda. 2 moradores da cidade foram mortos por bandidos. Um suspeito morreu. 5 pessoas foram presas até agora e a polícia localizou 98 explosivos. O Brasil registrou mais uma vez a menor média de mortes por Covid desde novembro. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 580 mil brasileiros foram vítimas da pandemia. Mais 839 mortes por Covid-19 foram confirmadas em 24 horas no Brasil. Com isso, o número total chegou a 580.413 óbitos. Também foram registrados 24.589 novos casos de coronavírus. São mais de 20.776.000 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias caiu e está em 667 óbitos por dia. A curva de casos também segue em queda, com 23.143 confirmações diárias. Analisando a evolução da pandemia por regiões, 4 unidades da federação registram alta nas mortes: Bahia, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Sergipe. Dessa vez, em estabilidade estão 7 estados. Em queda estão 16 estados: Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins. A cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, começou a exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para entrada em estabelecimentos comerciais. A medida vale para bares, restaurantes, cinemas, museus, academias, shows e teatros. Já na capital paulista, o comprovante de vacinação passa a ser obrigatório em eventos com mais de 500 pessoas. Clientes com mais de 18 anos precisam ter tomado pelo menos uma dose de qualquer imunizante. Os comprovantes podem ser o cartão vacinal, a foto do cartão ou o comprovante de vacinação digital, que pode ser acessado no aplicativo Poupa Tempo Digital. Vamos atualizar os números de vacinados em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, 131.477.000 brasileiros tomaram a primeira dose, 62,6% da população.
e quase 62 milhões e 700 mil pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 29,8% dos brasileiros. No município do Rio de Janeiro, a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes foi suspensa hoje por causa de um atraso na entrega dos imunizantes. A aplicação da segunda dose segue normalmente. Estava prevista para hoje a exigência do comprovante de vacinação para a entrada em alguns espaços coletivos, mas por causa da instabilidades no aplicativo que emite o comprovante digital, a Prefeitura do Rio de Janeiro adiou a regra, que vai começar a valer a partir do dia 15. O Ministério de Minas e Energia vai oferecer um bônus para os consumidores que conseguirem reduzir o consumo. O Programa de Incentivo de Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica tem o objetivo de oferecer um bônus ao consumidor atendido pelas distribuidoras que reduza o consumo de energia. O governo federal deverá premiar com R$ 50 a redução do consumo a cada 100 kWh. O programa começa a valer no dia 1º de setembro e segue até dezembro deste ano. Para ganhar o desconto, o uso da energia deve ser reduzido acima de 10% do consumo médio do mesmo período do ano passado. O bônus será acreditado na fatura de janeiro de 2022. O programa será custeado por encargos de serviços do sistema, ao valor de R$ 339 milhões por mês. Outra medida anunciada foi a criação da bandeira tarifária escassez hídrica, no valor de R$ 14,20, um aumento de 6,78% na tarifa média residencial. Os cidadãos de baixa renda que aderirem à tarifa social não serão afetados pela bandeira e será mantido o valor atual. A bandeira tarifária escassez hídrica valerá até abril de 2022. O Operador Nacional do Sistema, ONS, considera sensível a situação hídrica do país e diz que o registro atual é o mais baixo dos últimos 91 anos. Para atender a demanda, o ONS recomendou ao governo que acione usinas termoelétricas e importe energia do Paraguai e do Uruguai, o que eleva ainda mais os custos da produção. O governo incentiva a redução do consumo dos grandes aos pequenos consumidores. O diretor da ANEEL explica algumas ações que podem ajudar. E os 3 vilões da economia, se é assim que a gente pode rotulá-los, primeiro é o chuveiro elétrico. Então a recomendação que a gente faz é evitar banho demorado, é fechar a torneira enquanto se ensaboa, é sempre que possível ajustar a temperatura para a posição verão e saiba que se estiver na posição inverno, o consumo é 30% maior. O outro vilão do consumo é o ferro de passar. E o que a gente recomenda para todos é que busque medidas eficientes, né? Então junte a maior quantidade de roupas possíveis toda vez que for passar, para que acione o ferro de uma vez só, porque toda vez que a gente esquenta, a gente está gastando energia. E o terceiro vilão de energia é o ar-condicionado. Então a gente recomenda que se escolha corretamente o equipamento de acordo com o tamanho do ambiente, para não colocar o ar-condicionado superdimensionado para aquele ambiente, e regular a temperatura. Recomenda que nunca se use temperatura abaixo dos 24 graus, né, ministro? Ontem, em pronunciamento, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um apelo à população e aos empresários para que reduzam o consumo de energia nos horários de pico. Segundo o ministro, essa medida é necessária para afastar o risco de apagão. O país está passando pelo maior período de estiagem dos últimos 91 anos. Ele informou que foi necessário aumentar a geração de energia nas termoelétricas e importar energia de países vizinhos, o que provoca o aumento no valor da conta de luz. Os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo estão com armazenamento de água pior do que em 2013, durante a crise hídrica. De acordo com os dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado, o volume é quase 20% menor do que naquela época. Mesmo com a melhor distribuição de água, especialistas afirmam que os riscos de desabastecimento são maiores do que em 2014 e 2015. Imagens divulgadas hoje mostram as tropas americanas embarcando na última operação de retirada do Afeganistão. O vídeo gravado mostra os últimos soldados seguindo em direção ao Kuwait, como parte da missão que pôs fim a 20 anos de guerra contra os talibãs após a tomada de poder pelos rebeldes. Nessa quarta, o Catar pediu aos talibãs garantia de saída segura para aqueles que querem fugir do regime do movimento fundamentalista, mas não puderam ser evacuados.
Salientamos ao Talibã a questão da liberdade de circulação e que haverá uma passagem segura para as pessoas entrarem e saírem, se assim desejarem. Esperamos que esses acordos sejam respeitados. De acordo com o Pentágono, aviões dos Estados Unidos e aliados retiraram 123 mil civis pelo aeroporto de Cabul em um período de 17 dias. Washington liderou uma coalizão internacional que invadiu o Afeganistão em 2001 para derrubar o então regime talibã, que se recusou a entregar o líder da rede islâmica Al-Qaeda, Osama Bin Laden, após os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Em um discurso, o presidente americano Joe Biden defendeu a retirada das tropas do Afeganistão como a melhor decisão para o interesse dos Estados Unidos. Veja o que ele disse. Eu acredito que esta é a decisão certa, uma decisão sábia e a melhor decisão para a América. O democrata disse que tinha duas opções após o acordo que seu antecessor republicano Donald Trump fez com os talibãs em 2020. Seguir o compromisso assumido pelo governo anterior ou enviar mais tropas e seguir lutando. Os aviões dos Estados Unidos e seus aliados retiraram 123 mil civis a partir do aeroporto de Cabul em um período de 17 dias, segundo o Pentágono. A operação foi ofuscada por um ataque reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico Khorasan, que matou cerca de 100 afegãos, 13 soldados americanos e 2 britânicos perto do aeroporto de Cabul. E você vai ver depois do intervalo, o William chega ao Brasil para reforçar o Corinthians. E lá na China, agora o material das escolas traz os pensamentos do presidente Xi Jinping. A gente volta já. Quem presta depoimento hoje na CPI da Covid no Senado é o motoboy da empresa VTC-Log, Ivanildo Gonçalves. O dia na CPI seria marcado pelo depoimento de Marcos Tolentino, que foi apontado como sócio oculto da Fibbank. Tolentino se sentiu mal e precisou ser internado. Por isso, a comissão está ouvindo Ivanildo Gonçalves, o motoboy da VTC-Log, que é responsável por saques de mais de 4 milhões e 700 mil reais. No início da sabatina, Ivanildo foi questionado se disponibilizaria o celular para a extração de informações. O depoente negou a solicitação. O senador Renan Calheiros então perguntou qual o maior valor que o motoboy sacava no banco e o que era feito com o dinheiro. Quem ordenava os saques que Vossa Senhoria fazia? Era Zenaide. O nome da doutora Zenaide? Zenaide. Era sempre ela ou ela tinha algum substituto? Não, era sempre ela. Era sempre ela. E quando o serviço estava disponível para mim fazer, eu ia lá, subia, pegava o serviço e ia fazer. Então era tudo presencialmente? Era presencialmente. Para o senhor? Tudo presencialmente. Perfeito. Como é que o senhor realizava os saques? Era na boca do caixa? O senhor se apresentava na agência? Era na boca do caixa. O senhor ia na boca do caixa e fazia o saque? O senhor tinha alguma preocupação com segurança? Porque eram volumes realmente expressivos. O senhor fazia isso sem segurança, sem companhia, fazia sozinho? Não, porque no momento quando eu ia executar o meu trabalho, às vezes a maioria já pagava boletos lá mesmo e quando sobrava algum valor, eu pegava e devolvia ao financeiro. Essa informação é importante. O senhor pagava os boletos lá mesmo? Os boletos da pagava lá mesmo, alguns depósitos que já vinha, ela me passava anotado ali, eu entregava e a pessoa executava, pegava e finalizava. Essa informação é muito importante. O senhor sacava e algumas vezes pagava os boletos. Do dinheiro que sobrava, o senhor levava de volta para a empresa e entregava a quem? A Zenaide. Qual foi o volume maior de recursos que o senhor sacou? Olha, eu não me lembro no momento. Não, mas o senhor ia lá sacar 10 mil, 5 mil, 1.000, 100 mil, 200 mil, 300 mil, porque é uma coisa que o senhor está acostumado. Estou lhe perguntando assim, algum valor que o senhor se lembre de ter sacado? Sim, por favor, senhor Ivanildo.
Olha, no início, uma vez eu saquei um valor de 400 e poucos mil. 400 e poucos mil. Na boca do caixa? Na boca do caixa. Quanto? 430 mil na boca do caixa. No dia 24 de geralmente, dezembro de 2018. essas coisas é um presente de Natal para alguém. A empresa liga para o gerente do banco e manda dizer que vai sacar um valor tal no dia tal. Tem que dar 24 horas antes, 48 horas antes. E o valor de 430 mil não é entregue ali na frente de todo mundo. Geralmente é entregue numa sala para que aquelas pessoas que queiram assaltar ou fazer alguma coisa não vejam o senhor pegando esse dinheiro todo. O depoimento continua lá no Senado. O governo entregou ao Congresso a proposta de orçamento para o ano que vem com uma previsão de gastos de 1 trilhão e 600 bilhões de reais. A maior despesas é com pensões e aposentadorias. O salário mínimo de R$ 1.169 vai ter uma correção de pouco mais de 6%. Os servidores públicos não deverão ter aumento de salário, mas existe a previsão da volta dos concursos públicos e também da realização do censo do IBGE. Já para o Bolsa Família está mantido o mesmo orçamento desse ano. Em Lima, no Peru, um ônibus caiu em um precipício após bater em uma rocha. Pelo menos 32 pessoas morreram, entre elas 2 crianças. 20 pessoas ficaram feridas. O veículo viajava entre Ánuco, no nordeste do país, e a capital Lima. O acidente ocorreu em um trecho estreito da rodovia central, que liga Lima à região da Serra Central, perto de Matucana, a 60 quilômetros da capital. O ônibus bateu em uma rocha e caiu em um abismo de quase 200 metros. Policiais e bombeiros continuavam vasculhando os destroços do veículo. Entre os mortos estão 2 menores, um menino de 6 anos e uma menina de 3, segundo a polícia. O veículo transportava 63 passageiros. O comandante-geral da polícia, César Cervantes, disse que a imprudência foi uma das causas do acidente, já que o motorista dirigia em alta velocidade. Cervantes afirmou que o motorista que estava na direção morreu e que o reserva foi detido. Os novos livros didáticos na China agora trazem os pensamentos do presidente Xi Jinping. Os jovens chineses retornaram nesta quarta-feira às aulas com novos livros didáticos. Passa a contar com o pensamento de Xi Jinping, uma forma de incluir a ideologia política do presidente do país no currículo nacional como medida do Ministério da Educação. Acho que isso pode ajudá-los a entender os assuntos de Estado da China. Ele é o principal líder da China no momento e sua forma de pensar indica o caminho que a China vai tomar e a direção que a sociedade vai tomar no futuro. Acho bom as crianças entenderem isso. Um comunicado do governo sobre o novo currículo escolar descreveu que os professores do ensino básico devem plantar a semente do amor ao partido, ao país e ao socialismo nos corações dos jovens. Os novos livros didáticos têm várias frases do presidente e imagens de seu rosto sorridente. A doutrinação das crianças com o pensamento de Xi Jinping ocorre no momento em que o Partido Comunista organiza uma campanha para combater o que considera como influências corruptas sobre os jovens, que vão dos jogos eletrônicos até ferramentas educacionais estrangeiras. Os livros didáticos para as crianças mais velhas abordam temas ainda mais complexos, como a indústria aeroespacial chinesa e o caminho para se tornar uma grande potência moderna e socialista. Alguns pais expressaram irritação com o currículo, mas se recusaram a gravar entrevistas para a France Press. Para pesquisadores da política chinesa, o novo programa visa promover o culto ao presidente chinês e incutir um senso de nacionalismo junto à população. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, prorrogou o prazo para pedidos de reaplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA. Agora a solicitação pode ser feita até sábado. A prova, que foi aplicada no último domingo, dia 29, deve ter o gabarito divulgado ainda hoje. Nas Paralimpíadas de Tóquio, na natação, a Maria Carolina Gomes garantiu mais uma medalha de ouro, dessa vez nos 100 metros nado peito. A nadadora brasileira chegou à 3ª medalha de ouro dela no Japão. A Cecília Araújo levou a medalha de prata na prova de 50 metros livre e assim conquistou a primeira medalha paralímpica individual dela.
Ainda na natação, o Thalisson Glock garantiu a medalha de bronze nos 100 metros livre. O brasileiro fechou a prova com 1 minuto 5 segundos e 45 centésimos. Com as conquistas do Brasil nessa madrugada, nessa manhã, vamos ver como é que está o quadro de medalhas nas Paralimpíadas de Tóquio. A China continua liderando e com folga, 68 medalhas de ouro, 43 de prata, 36 de bronze, 147 no total. Em segundo está o Comitê Paralímpico da Rússia, 32 medalhas de ouro. A Grã-Bretanha tem 30. Os Estados Unidos agora ocupam a 4ª posição com 25 ouros. E o Brasil é o 7º colocado. São 15 medalhas de ouro, 12 de prata e 21 de bronze e 48 medalhas no total. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Já já tem outras informações para você. Tchau. Boa tarde.